enquanto o café esfria, Saúde de novo. enquanto o gelo derrete. Enquanto tu bebe o que tu quiser. Amiga, eu esses dias coloquei aqui no meu canal, é, falando sobre a questão de expressar os sentimentos, né? Que muitas pessoas elas têm dificuldade de se expressar, e às vezes elas não encontram nem palavras para isso, não tem um vocabulário para isso. E aí eu queria saber, isso é algo recorrente no consultório? Muito, É? muito recorrente. E eu ouso dizer que muito recorrente no consultório e na vida, né? Uhum. Porque, e talvez até mais na vida do que no consultório, porque os que chegam no consultório são pessoas que estão dispostas a reconhecer e a buscar uma Verdade. mínima mudança que seja, É né? verdade. E tem as outras pessoas que não buscam a mudança e não sabem se expressar e seguem desse jeito. E aí, meu amor, entra naquele lugar do sou alecrim dourado, meu jeito é assim, eu me expresso dessa forma, e as pessoas que aceitem. Que Mas entendam. a vida não é pra ser assim, na É real, né? Então, verdade. assim, a gente precisa aprender a se expressar porque a gente vive em sociedade, em comunidade. E dentro disso, pra gente funcionar bem, a gente precisa seguir regras. Dentre elas, respeito. É É, bom e todo mundo e gosta. para ter uma boa comunicação também, né? Isso, Para você conseguir passar, às vezes, a sua mensagem. Nem sempre se expressar é algo negativo quando você tá bravo e tudo. Se expressar no dia a dia, gente. Falar isso, ali o que você tá sentindo, uma emoção, pode ser boa, não tão boa, enfim, isso. alguma ideia que você teve. Por exemplo, a gente aqui, que a gente criou o nosso momento. Eu consegui passar para você o que eu queria, Sim. né? Passar para Uhum. as pessoas com esse momento, por exemplo. Não é? Perfeito, perfeito. Ali, sabe o que eu observo? É. Que antes do expressar, a gente precisa compreender, a gente com a gente mesmo, Hum, o que é que a gente quer expressar. E exatamente. antes de entender o que é que eu quero expressar, eu preciso, inclusive, estar atenta para como eu estou me sentindo. E Se para conhecer, né? isso, e para eu saber o que eu estou sentindo, eu preciso saber nomear o que eu estou Nomear. sentindo, porque senão eu vou dizer que é qualquer coisa. Eu vou Sim, dizer que eu estou com raiva do mundo, quando na verdade pode ser uma tristeza, pode ser uma é isso. frustração, né? Pode ser uma saudade. Eu vou dizer que eu estou com fome, quando na verdade eu estou precisando de descanso, quando na verdade eu estou entediada, É. né? Então é muito importante que a gente consiga ter esse olhar para dentro, para deixa eu entender o que é que está acontecendo aqui e o que é meu e o que é do outro, para eu Sim, conseguir expressar isso e ter relações mais maduras, mais sólidas, né? Para eu conseguir ter comunicações que não sejam violentas, né? Tipo, me aceitem, me engulam. Não, ninguém tem obrigação com ó, um isso. exemplo. Às vezes você, Adoro exemplos. às vezes você acha que você falou algo para uma pessoa querida e que a pessoa interpretou da forma errada. E aí você fica com aquele sentimento de, nossa, eu não deveria ter falado dessa forma, não era exatamente isso que eu senti. E quando você vai conversar com a pessoa, por exemplo, ela fala assim: "Não, mas eu não foi assim que eu interpretei", né? Ou vice-versa, a pessoa fala para você, você interpreta de uma forma e depois você vai conversar com ela, ela fala: "Nossa, nada a ver, não era isso". Isso. Às vezes não é que ela tá sendo falsa ou algo do tipo, é porque realmente não era, gente. E foi a interpretação do outro que, né? Isso. Essa Entre eu confusão. e perfeito, Alice, assim, entre eu e você, né, esse entre aqui é o que vai acontecer. Mas daqui pra cá e daqui pra cá existem as nossas próprias crenças, né, as nossas formas de enxergar o mundo. E uma coisa que eu escuto muito, amiga, e você provavelmente já deve ter ouvido também, e vocês que estão aí também, não, mas sabe o que é? Porque se fosse eu no lugar da Ah, pessoa, opa, eu direto. Eu teria faço isso. feito. É mesmo. As análises me entregando aqui, mas é É verdade. verdade. Mas eu escuto com frequência, o dela também, mas, Ai, né? confesso, vai, Então, amiga. quando a gente escuta, né, fala muito isso, mas porque se fosse eu teria feito isso diferente. O Aham. que é que a gente está fazendo nesse lugar? Julgando, né? É um julgamento? Querendo ou não, é um julgamento. E assim, vamos diminuir o julgamento de agora, ai, tá me apontando. Não, pera lá. O que é esse julgamento? É baseado no que eu acredito e Sim. baseado em mim, na minha experiência, eu faria dessa forma. Uma análise. Uma própria Assim, às análise. vezes eu geralmente, eu faço Sim, muito isso, que você me faz. entregou agora, mas é uma análise da situação. Não é que eu esteja Isso. falando mal da pessoa. Eu Isso. estou analisando o que aconteceu e tirando a minha própria conclusão
do fato. Sim. É isso. Isso é uma forma, inclusive, da gente empatizar, né? Porque a gente entra ali no lugar do outro e pensa sobre como a gente reagiria. Perfeito. Essa é uma parte bacana da gente fazer essa análise. Qual é o ponto que chama a atenção? Quando a gente está realmente julgando, né? Quando a gente está apontando que o outro deveria ter feito como eu faria, como eu acho que é o melhor, mais correto, mais bacana. Ou porque eu tô me sentindo triste, frustrada, magoada, sei lá o quê, porque o outro, isso e aquilo. Gente, isso é muito comum em relação de casal, né? Isso No trabalho, com os amigos, enfim, na vida. com seus pais, enfim. Né? Então, a relação terapêutica vem muito nesse sentido mesmo. Eu gosto muito de falar isso. Aqui, né? Não aqui, mas lá dentro do consultório, é muito um exercício que a gente leva para a vida. Né? Então, assim, não é uma coisa específica da terapia, a gente está se treinando para trabalhar para a vida. Então, quando a gente fala de comunicação, é muito nesse lugar. Eu preciso entender o que eu estou sentindo, eu preciso nomear o que eu estou sentindo, eu preciso acolher isso daqui, porque se eu rejeitar, eu vou continuar sentindo de formas mais intensas, né? Assim, essa energia vai vir de outras formas, eu posso adoecer, né? Então, assim, eu preciso entender isso daqui para depois eu conseguir me comunicar. E aí vão ter formas de se comunicar as coisas, que eu acho que é outro ponto que é muito valioso. Você tem alguma dica aí, amiga, para dar? Eu acredito que depois que você já passou por esses passos, né, entender que o diferente é só o diferente, eu acho que isso sim serve para muita coisa, né? Então, quando a gente vai lá quase com a linguinha coçando para fazer o julgamento, lembra que o outro é só diferente e tá tudo bem, ele pode pensar diferente, fazer alguma coisa diferente. Agora, se é algo que te magoou, que te chamou a atenção, e se você já entendeu o que é a causa e que de repente você pode compartilhar isso com aquela pessoa sem a expectativa que ela vai agir como você. Ou que ela vai entender de fato o que você está querendo dizer também, né? O que acontece. Mas aí nessa hora a gente vai se certificando, que fica outra dica, aí, né? Então na comunicação a gente pode muito fazer isso. Ah, Alice, eu não gostei, eu te pedi um mate sem açúcar, Alice. Aí a Alice pode dizer, poxa, Rani, mas quando você falou, você disse menos açúcar tem açúcar. Aí, o que é que eu posso entender? Nossa, é mesmo, eu falei isso, eu expressei que eu queria ser dentro da minha cabeça, mas eu falei, não, então tá, amiga, ok, tudo bem, ter vindo um pouco de açúcar. Entende? A gente pode se certificar também. Na hora que eu fizer pedido, Alice sem açúcar, Alice pode dizer, Rani, ela pode repetir, você pode fazer isso. Rani, é sem açúcar, né? A gente tá se certificando o que é que o outro quer. A gente tá dando um exemplo bobo. Mas no dia a dia, marido, esposa, amigo, amiga, eu entendi isso, isso e isso. É isso mesmo? Gente, no começo pode até parecer bobo, né? E às vezes a pessoa se irrita. Ah, mas eu vou ter que... Repita para poder se certificar que tá tudo bem, que é isso mesmo. Para você continuar se expressando e permitindo que a outra pessoa entenda o que você está falando, né? Então, assim, eu gosto de dar esse exemplo, amiga, do sorvete. Eu faço isso com todo mundo. Já fiz isso com você também? Não sei, Por exemplo, eu falo agora, gente. Imagina aí um sorvete. Todo mundo imagina, fecha os olhos e imagina um sorvete. Imaginei. Você imaginou? Como que é o seu sorvete, amiga? Não, bom exemplo, já peguei a pegada, mas o meu sorvete é um delicioso que tem aqui, lá no Shopping Bauádio. Ele é uma misturinha de sorvete de café com aquele chocolate Snickers e uma caldinha de caramelo. Aí, ó. Sensacional. Aí, tá vendo? O meu sorvete, ele é diferente. Ele é com cone, com chocolate dentro. E geralmente, o que eu gosto, foi o que eu imaginei. Um sabor de fruta e um outro um chocolate meio amargo. Tá vendo? Cada um tem seu sorvete. E é um sorvete, gente. Né, amiga? Perfeito, excelente Gostei. exemplo. Gostei das dicas. Sim. E voltamos no próximo episódio com mais dicas, com mais conselhos e temas diferentes. Então, mandem aqui pra gente. Manda. E até mais. Até.